Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Os irmãos podem permanecer sentados, eu vou ser objetivo na minha palavra. Eu quero pregar, irmãos, sobre os dois fundamentos. Mas quando eu comecei a estudar esse texto, eu comecei a ler a partir do versículo 21, e os irmãos vão ver que faz todo sentido o texto anterior com esse texto. Diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque praticam o mal. Continuando a leitura, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essa parábola, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fala conosco na simplicidade do texto, mas fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é o encerramento do Sermão do Monte. E é muito importante a gente trazer essa observação, porque o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus, e ele vem capítulo 5 com instruções, capítulo 6 com instruções, e ele encerra o capítulo 7 com as instruções finais. Então, guarde isso, que é muito importante. Jesus, quando ele vai finalizar o sermão, e ele falando agora sobre pessoas que estão no reino, e é assim que ele vai finalizar, pessoas que estão no reino. Ele vai dizer que essas pessoas, ela faz a obra, ele vai dizer que ela profetiza, vai dizer que ela expulsa demônio, vai dizer que ela faz milagre. Mas aí o texto, no versículo 23, vai dizer que ele nunca as conheceu. E talvez, quando você lê esse texto, a pergunta que você faz, foi a pergunta que eu fiz, é como isso é possível? Como que pode alguém que faz parte do reino, que está aqui, ele está dizendo, o texto é muito claro, nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, está fazendo a obra, está profetizando, está expulsando demônio, está fazendo milagre. E aí, no final, ele vai dizer assim, eu nunca os conheci, afaste de mim, porque praticam o mal. Como isso é possível? E a Bíblia, irmãos, ela é um livro onde a gente precisa observar o que Jesus ele quer nos ensinar, o que lição ele quer nos dar. E logo depois dessa passagem, ele utiliza de uma parábola. Ou seja, Jesus está usando de um expediente agora para falar sobre as questões que ele acabou de dizer. E ele vai falar dessa parábola. Quando nós lemos o texto, às vezes nós, ao ler o texto, e ele está se direcionando a pessoas aqui, às vezes nós não percebemos algumas informações importantes, ou seja, por que ele está direcionando essa palavra?
E há um objetivo muito interessante, que é o seguinte: os rabinos, irmãos, eles debatiam entre eles o que era mais importante, se era ouvir ou praticar a lei. Havia um debate entre eles, Jesus está ensinando, é o Sermão do Monte. E eles tinham um debate sobre eles, que eles discutiam entre si sobre o que era mais importante para eles, era praticar ou era ouvir a lei. A maioria deles, eles entendiam que ouvir era mais importante, porque é impossível praticar a lei sem ouvi-la. Então, o que Jesus vai falar abaixo, ou o que ele disse acima, ele está resolvendo essa questão. O que a gente nota aqui, na conclusão que ele chega, é que parece coerente a explicação que eles estão dando. Ou seja, quando eles dizem o seguinte, que ouvir é mais importante do que praticar, porque eles interpretam que primeiro se precisa ouvir para depois praticar, parece coerente essa explicação. Entretanto, ela tira uma responsabilidade primária da obediência à lei. E nós precisamos entender que nós precisamos praticar a palavra de Deus. E eu quero caminhar, irmãos, a partir daqui, no que Jesus vai ensinar a respeito desse ponto para eles. Nenhum mestre, irmão, judeu, além de Jesus, ele vai reivindicar tamanha autoridade sobre as próprias palavras. Por isso que lá no final, no verso de número 29, eles vão encerrar, agora é a palavra deles, nós nunca, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Então agora, o Sermão do Monte encerra com uma palavra deles, dizendo assim, olha, esse homem tem autoridade no que fala. O que a gente notava, ou o que acontecia, é que ele jogava autoridade para a lei, e precisava jogar, mas eles não tinham compromisso em cumprir. Eles não tinham compromisso em viver. Ou seja, falava uma coisa, mas vivia outra. Eles ensinavam uma coisa, mas vivia outra coisa. Falava da lei, trazia a autoridade da lei, mas eles não viviam o que a lei dizia. E Jesus agora, ele não somente vai evocar a autoridade da lei, mas Jesus vai viver aquilo que ele fala. E é isso que agora a parábola quer nos ensinar. Jesus, ele está trazendo para nós a importância do fundamento entre ouvir e obedecer. Jesus explica, irmãos, que o fundamento da parábola significa obedecer. E hoje você vai ouvir muito essa palavra, irmão, da minha parte. A diferença principal dessas duas casas, e aqui compara-se como pessoa, não está na aparência, porque a aparência não impressiona Deus, irmãos. A aparência não impressiona a Deus. Por isso que ele dizia isso, aquilo, falava, não impressiona. O fundamento aqui, ou seja, a diferença principal não está na aparência. As casas eram iguais. E o texto vai deixar claro isso. Porém, uma só pratica a obediência. Ele diz que havia duas casas, e essas casas elas foram construídas de maneira diferente. Talvez, irmãos, na mensagem que eu vou pregar, entenda, e hoje eu quero trazer à sua consciência algumas orientações. Talvez hoje você entenda porque algumas coisas não dão certo na sua vida. Porque talvez o seu problema é que você não obedece à palavra. A outra coisa é que
fazer do seu jeito pode ser a sua forma de fazer, tá, irmão? Mas isso não indica que é a forma correta de fazer de acordo com a palavra. Então, quando nós voltamos para a palavra, nós vamos observar que há uma instrução na palavra: construir sobre a rocha. Construir sobre a rocha. Quero abrir um parênteses aqui que para mim é muito relevante. Geralmente a gente lê esse texto na perspectiva do evangelista Mateus, e ele fala sobre construir sobre a rocha, e ele deixa claro, casa sobre a rocha, casa sobre a areia. Só que o evangelista Lucas, quando ele narra essa parábola, ele vai ele vai trazer uma questão muito importante para nós, que a gente não nota no texto de Mateus. Ele vai dizer que, na verdade, quando diz que foi construído sobre a rocha, sobre a areia, na nossa visão, olhando para Mateus, alguém construiu uma casa em cima de uma rocha e uma casa em cima de uma areia. O evangelista Lucas ele vai dizer que, na verdade, o solo parecia ser o mesmo, sendo que a primeira casa que foi construída sobre a rocha, ele cavou. Ele foi buscar o fundamento na rocha. O que dá a entender é que parece que elas estão próximas. Mas alguém, quando vai construir, ele percebeu as intempéries da vida e ele, então, vai cavar bem profundo até encontrar um solo firme para que, a partir dali, ele construísse o alicerce da sua casa. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A chave, irmão, de toda a questão é o fundamento. Que base nós estamos construindo? É a pergunta que eu te faço. Em que base você está construindo? Estamos tendo uma vida edificada em um relacionamento verdadeiro com Cristo? Ou a gente está igual o homem que eu citei acima, ou a pessoa que citei acima? Diz Senhor, Senhor, e tá, tudo aquilo. Mas não existe um relacionamento verdadeiro com Deus. Hoje, Deus, querido, Ele quer te chamar a atenção para um relacionamento verdadeiro. Que base você está construindo a sua vida com Deus? Estamos, de fato, tendo uma vida edificada em um relacionamento verdadeiro com Cristo? Ou estamos vivendo de aparência, achando que está agradando a Deus? A chave, irmãos, da nossa vida precisa ter uma vida de prática da palavra. O que impressiona a Deus não é a nossa performance, irmãos, mas é o nosso coração. Por isso que Davi, ele sempre, toda vez que ele cometia um erro, ele se aproximava de Deus. E ele ia para Deus quebrantado de forma, porque ele era alguém ensinável, alguém que tinha possibilidade de quebrantamento, era alguém que era voltado ao arrependimento, era alguém que Deus olhava para ele e via de fato uma mudança na vida dele. Então, eu quero te dizer, irmãos, que a palavra, ela muito nos ensina. E toda vez que nós entramos na igreja, nós aprendemos. Mas quando nós atravessamos a porta, qual é a nossa atitude? O que nós estamos fazendo com a palavra que nós ouvimos? Porque a instrução da construção, ela era a mesma. Eu estou cavando. Como que eu estou fazendo isso? Algumas pessoas, irmãos, que constroem sem alicerce. E constrói sem alicerce porque talvez quer economizar tempo, quer evitar trabalho árduo. Não quer ter uma casa onde ele vai ter trabalho para cavar buraco e para buscar a rocha na terra. Não quer ter esse trabalho. E isso tem... Perdão, irmão, semana também errou. Isso tem tudo a ver conosco, com a nossa vida com Deus.
As pessoas têm vivido uma vida espiritual superficial, irmãos. Entendo o que eu vou dizer aqui, irmãos. Não é indireta, tá, irmãos? É orientação. Entenda. Eu não posso, eu estava conversando isso com algumas pessoas, eu não posso vir à igreja quando eu estou em uma escala para trabalhar. Ah, meu nome hoje está no louvor, meu nome está aqui, meu nome está ali. Não. Isso é uma vida superficial. E aí eu entendo, porque muitos disseram, Senhor, Senhor, isso, aquilo. Ele disse, eu não vos conheço. Eu não sei quem você é. Pessoas têm vivido uma espiritualidade, uma vida superficial. Como aquele homem que constrói e ele não quer ter trabalho. Ele faz uma casa bonita, mas ele constrói sobre a areia. O outro também quer construir uma casa bonita, mas ele quer fundamento. As pessoas hoje, irmãos, querem economizar tempo, trabalho, não querem ter trabalho árduo. Querido, para se construir uma vida com Deus, Deus não vai abrir mão do teu tempo. Você precisa separar tempo para Deus, para vir à escola dominical, para aprender a palavra do Senhor, para estar em um culto, para ler a palavra, para ter um tempo com Deus, para vir à consagração, você vai ter que arrumar esse tempo. Porque toda vez que nós queremos economizar, quem está em risco é a nossa própria vida. Felizmente, irmãos, há muitas pessoas hoje construindo a sua vida sem nenhum fundamento. Não há alicerce. O primeiro vento que vem vai te levar, querido. A primeira tempestade que vir, eu não sei se você vai aguentar. Porque o que vai acontecer nas duas casas é a mesma coisa. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade. A casa que estava sobre a rocha, ela ficou firme. Porque as intempéries da vida, a dificuldade da vida, não é capaz de sucumbir ou de destruir quem está fundamentado na palavra. Não é capaz de abalar a nossa fé. Não é capaz de colocar em dúvida aquilo que nós cremos em Deus. Não é capaz de nos levar ao questionamento com relação a Deus. Quando a nossa vida está edificada sobre a rocha, nós entendemos que a dificuldade da vida, ela faz parte de todas as pessoas e que ela virá, mas ela passará. E alguém decidiu economizar. Vou economizar tempo, vou economizar trabalho, eu vou economizar um preparo árduo, e essa pessoa que vai economizar tudo isso, e ela vai abrindo mão de algumas coisas, como nós vamos abrindo mão de algumas coisas na nossa vida. Ah, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Ah, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vai abrindo mão. E a gente vai se enquadrando no texto acima. Porque em vez de fazer o que é certo, nós agora queremos fazer do nosso jeito. Em vez de fazer aquilo que a palavra orienta, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí eu quero trazer algumas orientações práticas para você. Primeiro, os dois homens construíram, amém, irmãos? Então, eles tinham objetivo, os dois. Os dois homens ouviram os ensinamentos de Jesus, amém? Amém. Então, os dois ouviram os ensinamentos de Jesus. Os dois homens ou as duas casas passaram pela mesma circunstância, provação da vida. Amém? Qual foi a diferença, então, irmãos? Se eles constroem, se os dois recebem o mesmo ensinamento, os dois homens ou as duas casas passam pelas mesmas circunstâncias, ou seja, pela mesma provação. Qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que alguém ignorou o ensino. A diferença dessas duas casas é que alguém abriu mão da orientação. A diferença dessas duas casas é que alguém abriu mão do conhecimento.
Se eles tinham o propósito de construir, construíram. Se eles tinham um objetivo, se eles ouviram, os dois juntos, amém. Se eles passaram pela mesma provação, como diz o texto, por que uma casa caiu? Por que uma casa não resistiu? Porque alguém ignorou o fato daquilo que Jesus havia dito. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Não ignore o que a palavra diz sobre nós. A melhor orientação que existe para o homem está na palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde nós somos cheios de vontade. Deus permite, irmão. Deus não permitiu o homem construir? Construiu, mas era areia. Nós somos cheios de jeito. Deus permite. O homem construiu como? Construiu também. Tudo parecia perfeito até a tempestade chegar. Externamente, quando nós olhávamos, ou quando olhamos para essas duas casas, elas parecem iguais, irmãos. É eu saindo da minha casa, com a Bíblia na mão, vindo para a igreja, vindo para o culto. Parece tudo igual. É eu entrando no culto e louvando ao Senhor e participando. Tudo igual a todo mundo, não há diferença. Quando olha, parece a mesma coisa. Louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, tudo igual. Não tem diferença nenhuma. A diferença é quando atravessa a porta. Quem vai praticar aquilo que foi ensinado? A diferença está como nós estamos tratando a orientação que nós estamos recebendo. E eu quero voltar aos líderes judeus. Eles ensinavam a palavra, e é isso que Jesus vai criticar. Eles ensinavam a palavra, e eles falavam de tudo aquilo que a lei dizia. E eles apresentavam para o povo, e o povo sabia o que a lei dizia. E eles deixavam claro que a autoridade sobre o povo era a lei. Mas quando alguém olhava para a vida deles, Jesus vai chamar eles de sepulcro caiado. Quando Jesus começa a ensinar, Sermão do Monte, eles estão ouvindo Jesus falando, Jesus ensinando, Jesus ensinando, Jesus ensinando, e aí ele vai tratar sobre como eles vão lidar. Por isso que Jesus encerra com os dois fundamentos. Ele vai encerrar agora e vai dizer assim: como que vocês vão lidar com o que vocês aprenderam? Como que vocês vão lidar com as instruções que eu dei para vocês? Agora, como que vocês vão construir a vida de vocês em cima dessa orientação que eu dei? Eu estou encerrando o sermão, ele está dizendo isso. Vocês agora, eu vou propor uma palavra, e pessoas vão edificar sobre a rocha, e pessoas vão edificar sobre a areia. E aí ele conclui. Quando ele conclui, Jesus acabou de proferir essas palavras. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. E o que maravilhava a multidão é porque ele ensinava com quem tem autoridade. Na vida dele, eles viam vida na palavra que ele pregava, irmãos. Ou seja, o discurso de Jesus e a vida prática de Jesus era a mesma. Querida, em nome de Jesus, nessa manhã, afina o seu discurso com os textos sagrados. Afina a sua vida com a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu comecei a tocar violão. E aí, uma das coisas que a gente precisava aprender era afinar o violão. Naquela época, nós usávamos um instrumento que hoje utiliza mais de forma eletrônica, chamado diapasão. Então, o diapasão, nós soprávamos, ouvia o som, batia a corda e afinava com o som que nós ouvíamos. E a gente ia fazendo isso corda a corda, e quando finalizava, a gente dava o tom, as notas certinho, ou seja, na altura certa, no tom certo, tudo certinho. E quem começou a afinar violão com diapasão, aprendeu a tocar de ouvido. Porque ele ouvia o som e ele entendia as notas do diapasão, e ele conseguia afinar os instrumentos somente com o seu próprio ouvido. E aí a gente chamava naquela época,
Os mais antigos vão lembrar. Pô, fulano toca de ouvido, ou seja, ele não precisa de partitura, não precisa disso, não precisa de nada, porque ele ouve o som e ele entende a nota. Hoje, irmãos, que som está chegando até você? A palavra de Deus, irmãos, ela precisa afinar os nossos ouvidos com o céu. Jesus, ele termina de proferir o sermão e ele traz a parábola. E agora ele deixa uma responsabilidade sobre o povo. E a responsabilidade é: construa com fundamento. Construa com fundamento. Então, como eu disse, externamente parecia que as casas eram iguais. A diferença estava o que via da terra para baixo. Da terra para cima, tudo igual. Da terra para baixo, era o que diferenciava. As tempestades da vida é o que testa os nossos fundamentos. E é impossível, irmãos, viver essa vida sem enfrentar a tempestade. É impossível passar a nossa vida sem enfrentar a tempestade. Talvez hoje você chegou aqui enfrentando uma tempestade. Sabe o que está te mantendo? São os seus fundamentos na palavra de Deus. Quanto mais fortalecemos a nossa fé, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais vivemos a palavra, quanto mais estamos enraizados na palavra, não há vento, não há chuva, não há tempestade que vai derrubar a nossa vida. Então eu preciso me fundamentar. Pessoas, irmãos, muitas pessoas hoje têm construído com descuido e negligência. Estou indo no final da mensagem. E eu quero te chamar a atenção, irmãos, não seja negligente com a sua fé. Não seja negligente com a sua comunhão com Deus. Como eu disse, nós temos vontade, nós temos direito, e todo mundo tem. Mas quando se trata de vida com Deus, nós não podemos ser descuidados. Não podemos ser negligentes, porque, na verdade, nós estamos construindo com alicerce ou sem alicerce. Qual é o alicerce da sua fé? É a pergunta que eu te faço. Qual é o alicerce da sua família? É a pergunta que eu te faço. Qual é o alicerce da sua finança? É a pergunta que eu te faço. Aonde está alicerçada a sua saúde? Aonde está? Aonde está alicerçada a sua comunhão? E eu encerro a minha palavra trazendo um fato próximo a nós que a gente não nota. Existe uma praia aqui no Rio de Janeiro, que ela é chamada Praia do Atafona, ou de Atafona, né, o nome dessa praia. Essa praia ela está no município de São João da Barra, aqui no Rio de Janeiro. Eu já estive lá algumas vezes, e toda vez que eu volto lá eu fico apavorado com o que vejo. Naquele lugar ali, há um tempo atrás, as pessoas elas foram construindo. O que dá a entender é que eles foram ocupando o mar e eles foram construindo ali naquele ambiente. Em um determinado momento agora do tempo, o mar começou a cobrar o seu espaço. Quando a gente chega em Atafona, eu fiz uma pesquisa, tem mais de 500 edifícios ou casas que foram destruídas. Ali havia casa, clube, prédio público e muitas ruas que foram construídas. A gente chega lá e vê o mar hoje. Em alguns lugares a gente olha e percebe que ali havia um prédio. Então, quando a gente chega em São João da Barra, ali no norte do Rio, a gente vê isso. E as ondas, elas vão sempre avançando, e ela vai destruindo. Ou seja, é visível a destruição naquele lugar. Entretanto, a gente olha para um outro ambiente que já existia, e a gente vê as casas seguras, tudo permanece da mesma forma, e nada mudou, permanece de pé. Como
que nós estamos construindo, irmão. Olhe um pouco hoje para a sua fé. Olhe um pouco hoje para a sua família. Olhe um pouco hoje para as suas finanças, para a sua saúde. Olhe um pouco hoje para dentro de você. Olhe. E se você tem economizado em alguma área, se você não tem gastado tempo em alguma área da sua vida, eu estou aqui hoje para te chamar a atenção. Quando se trata de vida com Deus, nós não podemos economizar em nada. Cave bem profundo. A rocha que essa casa foi construída, e aqui eu encerro, ela se chama Jesus. Nós precisamos hoje olhar para dentro de nós e ver aonde Ele está em algumas áreas da nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé para orar por você. Senhor Deus, quando olham para nós, nós somos iguais, Senhor. Porque o que nos vem é a nossa aparência, é o que se olha da terra para cima. A única pessoa que é capaz de ver a nossa profundidade é o Senhor. E como nós temos vivido hoje a nossa vida contigo, como nós estamos cuidando do nosso fundamento. Deus poderoso, eu sei que essa palavra é uma palavra que nos confronta, Senhor. Porque foi assim que o Senhor lidou comigo quando eu comecei a estudar essa palavra. Quando eu olhei para os textos, olhei para mim, eu entendi que o Senhor precisa trabalhar em áreas da minha vida. Ó Deus, existem áreas que o Senhor quer trabalhar na vida de pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós venhamos sair daqui hoje como construtores, como alguém que está preocupado com os fundamentos da sua vida. E esse fundamento é Jesus Cristo, e nós o encontramos na tua palavra. Trata conosco quando nós sairmos daqui. Leva-nos à consciência do texto que o Senhor nos ensinou. E, ó Deus, que no dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, aqui eu encerro a minha oração, que o Senhor não venha dizer, eu não vos conheço. Que sejamos conhecidos de ti, que sejamos conhecidos do céu, que estejamos afinados contigo, que tenhamos uma vida não religiosa, mas uma vida em Cristo Jesus. Amém.